What's up, guys? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre a prova da cidadania americana. Nesse segundo vídeo, nós vamos estudar as questões entre 33 a 64. Boa sorte! A primeira questão do segundo bloco é a questão de número 33, e ela diz: Who does a member of the House of Representatives represent? Who does a member of the House of Representatives represent? Quem um membro da Câmara dos Deputados representa? E a resposta é citizens in their district and people from their district. Cidadãos ou pessoas do distrito que ele ou ela representa. Pergunta número 34. Who elects members of the House of Representatives? Who elects members of the House of Representatives? Quem elege os membros da Câmara dos Deputados? E a resposta é citizens from their district. Os cidadãos do seu distrito. Pergunta número 35. Some states have more representatives than other states. Why? Some states have more representatives than other states. Why? Alguns estados têm mais representantes do que outros estados. Por quê? Eu coloquei as respostas que consta na página da imigração. Não fez muito sentido para mim, porque parece que a segunda e a terceira resposta são exatamente a mesma. Mas, enfim, a primeira opção é because of the state's population, por causa da população do estado. A segunda, because they have more people, porque eles têm mais pessoas. E a terceira, because some states have more people, porque alguns estados têm mais pessoas. Como você pode ver aqui, a número 2 e a número 3 é exatamente a mesma coisa. A pergunta de número 36 se refere ao mandato de um presidente americano. The President of the United States is elected for how many years? The President of the United States is elected for how many years? O presidente dos Estados Unidos é eleito por quantos anos? E a resposta é 4 years, 4 anos. A pergunta de número 37 também se refere ao mandato de um presidente americano. The President of the United States can serve only 2 terms. Why? The President of the United States can serve only 2 terms. Why? O presidente dos Estados Unidos pode servir apenas 2 mandatos. Por quê? 2 respostas. Because of the 22nd Amendment, por causa da 22ª emenda, and to keep the president from becoming too powerful. To keep the president from becoming too powerful, para impedir que o presidente se torne muito poderoso. A pergunta de número 38 é sobre uma atualidade. Aqui diz: What is the name of the President of the United States now? What is the name of the President of the United States now? Qual é o nome do presidente americano no momento? Este vídeo foi gravado em 2026, então a resposta é Donald J. Trump. A pergunta de número 39 também é uma atualidade, e ela diz: What is the name of the Vice President of the United States now? What is the name of the Vice President of the United States now? Qual é o nome do vice-presidente americano no momento? E a resposta é J.D. Vance. A questão de número 40 também se refere ao presidente americano. What if the president can no longer serve, who becomes the president? If the president can no longer serve, who becomes the president? Se o presidente não puder mais exercer o cargo, quem se torna presidente? E a resposta é the vice president, o vice-presidente. A pergunta de número 41 se refere ao poder de um presidente americano. Name one power of the president. Name one power of the president. Cite um poder do presidente.
signs bills into law. Ele assina projetos de lei para torná-los lei. Vetoes bills, veta projetos de lei. Enforces law, faz cumprir as leis. Ele é Commander-in-Chief of the Military, comandante em chefe das Forças Armadas. Chief Diplomat, chefe diplomático. E ele appoints federal judges, nomeia juízes federais. A questão número 42 ainda se refere ao presidente dos Estados Unidos. Who is the Commander-in-Chief of the U.S. Military? Who is the Commander-in-Chief of the U.S. Military? Quem é o comandante das Forças Armadas? E a resposta é the President of the United States, o presidente dos Estados Unidos. A questão número 43. Who signs bills to become laws? Who signs bills to become laws? Quem assina os projetos de lei para que se tornem leis? E a resposta é the President of the United States, o presidente dos Estados Unidos. A questão número 44. Who vetoes bills? Who vetoes bills? Quem veta projetos de lei? E a resposta é the President of the United States, o presidente dos Estados Unidos. A questão de número 45 se refere aos juízes federais. Who appoints federal judges? Who appoints federal judges? Quem nomeia os juízes federais? E a resposta é the President of the United States. The President of the United States. O presidente dos Estados Unidos. A pergunta número 46. The executive branch has many parts. Name one. The executive branch has many parts. Name one. O poder executivo possui várias partes. Cite uma. The President of the United States. O presidente dos Estados Unidos. A questão número 47 se refere ao gabinete do presidente americano. What does the President's Cabinet do? What does the President's Cabinet do? O que o gabinete do presidente faz? E a resposta é advises the President of the United States. Assessora o presidente dos Estados Unidos. A questão de número 48 também se refere ao gabinete do presidente. What are two cabinet level positions? What are two cabinet level positions? Quais são dois cargos de nível de gabinete? Aqui está pedindo para você citar apenas dois. Eu coloquei várias opções aqui, escolha o que for mais fácil de memorizar. Mas seja qual for aquele que você escolher, deve começar como Secretary of, porque aqui nós estamos falando das secretarias, Secretaria de Educação, de Trabalho, enfim. Então, se você, aquela que você escolher, a resposta deve ser Secretary of Education, Secretaria de Educação, Secretary of Energy, Secretaria de Energia, Secretary of Labor, Secretaria de Trabalho, Secretary of State, Secretaria de Estado e Secretary of Transportation, Secretaria de Transporte. A questão de número 49 está se referindo às eleições presidenciais. Nos Estados Unidos, o presidente é eleito através de voto indireto, através de colégio eleitoral. E a pergunta é: why is the Electoral College important? Why is the Electoral College important? Por que o colégio eleitoral é importante? E a resposta é: it decides who is elected president. Decide quem é eleito presidente. A pergunta de número 50 está se referindo ao poder judiciário. What is one part of the judicial branch? Qual é uma parte do poder judiciário? Está pedindo apenas uma. Escolha uma das duas. Supreme Court, Suprema Corte, and Federal Court, Tribunal Federal. A questão de número 51 também se refere ao poder judiciário. What does the judicial branch do? O que o Poder Judiciário faz? Review laws and explain laws. Ele revisa as leis e explica as leis. A questão de número 52 fala sobre o Tribunal Americano. What is the highest court in the United States? What is the highest court in the United States? The highest quer dizer o mais alto.
qual é o tribunal mais alto dos Estados Unidos? E a resposta é The Supreme Court, a Suprema Corte. A questão de número 53 também se refere ao tribunal americano e pergunta quantos assentos há. How many seats are on the Supreme Court? How many seats are on the Supreme Court? Quantos assentos existem na Suprema Corte? E a resposta é 9. A questão de número 54 também se refere ao tribunal e pergunta quantos juízes são necessários para resolver um caso. How many Supreme Court justices are usually needed to decide a case? How many Supreme Court justices are usually needed to decide a case? Quantos juízes da Suprema Corte geralmente são necessários para decidir um caso? E a resposta é 5. A questão número 55, ainda se referindo ao tribunal, pergunta quanto tempo dura o cargo de um juiz. How long do Supreme Court justices serve? How long do Supreme Court justices serve? Por quanto tempo os juízes da Suprema Corte servem? E a resposta é, eles servem por toda a vida ou então até se aposentarem. For life, que quer dizer por toda a vida, or until retirement, ou até se aposentarem. A questão de número 56 ainda está se referindo aos juízes. Supreme Court justices serve for life. Why? Supreme Court justices serve for life. Why? Os juízes da Suprema Corte servem por toda a vida. Por quê? E a resposta é to be independent of politics, para ser independentes da política, ou então to limit outside political influence. To limit outside political influence, para limitar a influência externa política. A questão de número 57, ainda se referindo à Suprema Corte, está perguntando quem é o presidente dela. Who is the Chief Justice of the United States? Who is the Chief Justice of the United States? Quem é o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos atualmente? E a resposta, no momento, lembra-se, esse vídeo está sendo gravado em 2026. Na época de fazer a sua prova, cheque para ter certeza de que esse nome está correto. No atual momento, é John Glover Roberts Jr. Preste atenção, Roberts, tem um S no final. Ele é o presidente da Suprema Corte desde 2005. A questão de número 58 fala sobre o poder do governo federal. Name one power that is only for the federal government. Name one power that is only for the federal government. Cite um poder que é somente do governo federal. Eu coloquei 2, escolha o que for mais fácil para você. To print money, imprimir dinheiro. Só o governo federal pode imprimir dinheiro. And to declare war, declarar guerra. Esse também é um poder do governo federal. A questão de número 59 fala do poder do Estado. Name one power that is only for the states. Name one power that is only for the states. Cite um poder que é somente dos estados. Tem 3 respostas aqui. Escolha a mais fácil. To provide school and education. To provide school and education. Fornecer escolas e educação. To provide protection. Police. Fornecer proteção. Polícia. To give a driver's license. Emitir carteira de motorista. Esses poderes são somente dos estados. A questão de número 60 se refere à 10ª emenda. What is the purpose of the 10th Amendment? What is the purpose of the 10th Amendment? Qual é o propósito da 10ª emenda? A resposta é longa. It declares that powers not given to the federal government belong to the states or to the people. It declares that powers not given to the federal government belong to the states or to the people. Declara que poderes não concedidos ao governo federal pertencem aos estados e ao povo.
Na questão de número 61, eu tenho como apenas te ensinar a pergunta, porque a resposta depende do seu estado. Aqui está perguntando: Who is the governor of your state now? Who is the governor of your state now? Que é o governador do seu estado atualmente. Então depende do estado que você mora. Você precisa fazer uma pesquisa no Google. A questão de número 62 também varia de estado para estado. A pergunta é: What is the capital of your state? What is the capital of your state? Qual é a capital do seu estado, o estado que você mora atualmente? A questão de número 63 fala sobre o direito de votar. There are 4 amendments to the US Constitution about who can vote. Describe one of them. Existem 4 emendas à Constituição dos Estados Unidos sobre quem pode votar. Descreva uma delas. E eu coloquei a mais fácil aqui. Citizens 18 and older. Cidadão com 18 anos ou mais. A pergunta número 64 e a última do segundo bloco. Who can vote in federal elections, run for federal office, and serve on a jury in the United States? Who can vote in federal elections? Quem pode votar em eleições federais? Run for federal office. Concorrer a cargos federais. And serve on a jury in the United States. E servir como jurado nos Estados Unidos. E a resposta é citizens, cidadãos, ou então citizens of the United States, cidadãos dos Estados Unidos, ou US citizens, cidadãos americanos. Obviamente, as 3 respostas querem dizer a mesma coisa. Escolha que foi mais fácil para você. Thank you for watching and good luck.